Vamos lá, então, meus queridos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes votou nesta sexta-feira para condenar 5 dos 7 integrantes da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são julgados por omissão aos supostos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ministro propôs pena de 16 anos aos réus, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, 2 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto ou aberto e 100 dias multa. Cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Senhor Sepúlveda, quer dizer, assassino no Brasil não tem penas assim, né? Olha, eu vou aqui, pelo menos o meu amigo Caivano como se dizia antigamente, é um homem das leis, né? Mas eu vou fazer aqui assim uma observação que é o seguinte: nós não nós aqui, mas nós estamos nos habituando a analisar essas decisões como se elas fossem decisões judiciais, como se elas fossem decisões de um tribunal. Ora, nada disso é assim. O ministro Alexandre de Moraes está sancionado internacionalmente como violador de direitos humanos. Os outros ministros do Supremo fingem que não veem isso, mas ele é um violador de direitos humanos reconhecido internacionalmente com uma sanção de uma lei chamada Lei Magnitsky. Isso é a primeira situação. A segunda situação é o seguinte: quem não percebe que foi construída uma narrativa a priori e depois se fez um simulacro de julgamento para consagrar essa narrativa. E essa narrativa, quando terminarem esses julgamentos todos, será usada como similitude para qualquer ato que possa haver. Vejam, por exemplo, quando o senador Flávio Bolsonaro pede para fazer uma vigília, ele já é acusado de pertencer a uma organização criminosa e de querer fazer atos que já foram condenados nesse simulacro de julgamento, né? Bom, terceiro ponto. O delegado Ramagem, ele fez uma ponderação nesses primeiros programas que ele tem feito fora do país, fez uma ponderação que nós não podemos virar o rosto e não podemos ignorar. O sistema, o famoso sistema, é um sistema de um narco-estado. Nós estamos diante de um sistema de um narco-estado. Por isso, nós estamos vendo dama do tráfico indo para casa e estamos vendo, por exemplo, Bolsonaro sendo preso dessa maneira infame, generais sendo presos sem crime algum e sendo presos de maneira cruel e infame. Nós estamos vendo atitudes como essas que foram lembradas aqui contra a esposa e as filhas do Ramagem. Bom, eu não preciso fazer aqui o elenco, mas isso não é por acaso. Então, a meu ver, nós estamos diante de tudo isso, estamos diante de uma realidade. Como eu escrevi outro dia no Twitter, a dama do tráfico indo para casa no mesmo dia que o Bolsonaro foi preso, não é uma coincidência, é um projeto de poder. Perfeitamente, obrigada, senhor Sepúlveda. Caivano, e aí, como é que você viu mais essa condenação aí do ministro? Nenhuma surpresa, né, para começo de conversa, né? Só mais 5 condenações. Pois é, você já conhece aquela minha frase célebre, né? Está sendo celebrizada aí ao longo desses tempos obscuros. Quem poderia imaginar, né? Bom, o senhor Sepúlveda foi muito contundente, foi direto ao ponto na questão de nós estarmos normalizando
Vejam só, esse é o termo correto, né? Normalizando aquilo que é absurdo. Há uma premente inversão de valores, evidentemente, como ele disse, né? Pessoas ligadas a tráfico de drogas, a crimes comuns que são considerados graves, não pegam esse tanto de pena. Eu vou fazer aqui uma comparação que eu uso sempre para referência da nossa audiência. A Elise Matsunaga, que está sendo celebrizada agora, em virtude de um documentário, né? Uma série documental, vamos chamar assim, não é bem um documentário, mas uma série documental que mostra ali a vida desses assassinos célebres do Brasil. Então, você tem ali a Suzanne von Richthofen, né, que achincalhou, nós já falamos isso num outro programa aqui, ela achincalhou o sobrenome von Richthofen, que é ninguém mais, ninguém menos do que a família do Barão Vermelho, né, conhecido como Barão Vermelho, um herói da Primeira Guerra Mundial, perdoem, da aviação, né, um as, o primeiro as da aviação, e ela achincalhou de maneira torpe, matando os pais de forma cruel, né, torpe, como eu disse, sem nenhuma possibilidade de defesa. Pois bem, a Elise Matsunaga, para usar de referência, ela também, de maneira torpe, vil, com requintes de crueldade, ela articulou a morte do marido, convidando-o para um bom jantar, envenenando-o durante o jantar, colocando-o na banheira, colocando o corpo dele na banheira e esquartejando-o. Guardem esta imagem. Ela esquartejou o marido na banheira do próprio apartamento. Ela dividiu as partes do corpo do marido em malas de viagem. Quando não deu mais em malas de viagem, ela usou sacos de lixo. E ela espalhou os sacos de lixo pela cidade, andando no seu próprio veículo e nessas malas, e as abandonou. Pois bem, ela foi detida na época, foi presa, foi julgada, foi condenada a mais de 18 anos e 9 meses de reclusão. Mas prestem bastante atenção. Contém ironia na minha voz, porque o STJ reviu essa condenação, crendo ser muito pesada. Ela, então, teve a pena dela reduzida para 16 anos e 8 meses. Que aparentemente ela já cumpriu mais do que um sexto, deve cumprir mais um pouquinho aí e deve sair. Aliás, minto, eu ouvi recentemente que ela estava fazendo Uber. Então ela já cumpriu um sexto, já teve o aditamento da sua execução aí, a progressão de regime, como a gente fala, e já está em regime aberto. Ela está trabalhando e está tudo certo. Acho que até, creio eu, ela tenha o direito de trabalhar. Agora, 16 anos e 8 meses ela foi condenada por esse crime. E essa senhora e várias outras foram condenadas até 17 anos de reclusão, simplesmente por um golpe inventado por aqueles que hoje estão no poder, porque não foram encontrados nenhum traço de armas, nenhum traço, não é dizer que não foi encontrada arma, não existia sequer pólvora ou resquícios de pólvora, de armamentos, de explosivos, nada. Elas continham, né, essas pessoas traziam consigo terços, bíblias e bandeira. Instrumentos, me parece, numa democracia militante como essa, bastante contundentes contra o Estado. E aí foram acusadas de violência ou grave ameaça contra o Estado de Direito. Eu me recuso a usar essa construção semântica Estado Democrático de Direito, que não significa absolutamente nada. Pois bem, para resumir e devolver, André, não me surpreende, infelizmente, porque nós já tivemos inúmeras outras condenações. Agora nós temos mais de 160 pessoas presas, incluindo o presidente Bolsonaro, e que precisam da nossa voz, precisam da nossa luta, para que eles sejam colocados em liberdade, eles deixem o cárcere, que é isso que significa. Essas pessoas presas estão em cárcere privado em virtude de sequestro protagonizado pelo Estado, que não é mais um Estado de Direito, é um Estado de exceção, sim. Me desculpa, vou me alongar só mais um segundo. Recentemente estive em um programa com uma pessoa, que eu nem nego aqui a personalizar,
mas nós entramos numa discussão nos bastidores e depois à frente das câmeras, e ela é ligada ao direito, tem uma função pública, inclusive agora vai assumir mais de uma, e ela me disse que nós não estamos num estado de exceção. E eu perguntei a essa pessoa, por que não? Porque a lei não formalizou. Aí eu perguntei, então a senhora está esperando um AI 6, 7, 8. Que pena. Obrigada, Caivano. Professor Pisolato, e aí, como é que o senhor viu, então, mais essa votação do ministro para condenar 5 dos 7 integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal? Ex-integrantes, né? Primeiro eu vou secundar os relatores. Óbvio que a gente vive um estado de exceção, um estado de anomia, como dizia o Durkheim, né? Um estado em que, se há a polarização violenta que tanto falam, essa polarização vem, essa falta de coesão vem justamente da anomia. Se vivemos numa sociedade patológica, vem justamente da anomia. A gente não tem mais impessoalidade do jurídico, a toga virou salvo-conduto para a arbitrariedade, ou para usar a expressão bonitinha, excepcionalidade. Se você não confia no jurídico, não confia que o órgão máximo, aquele que julga tudo e não pode ser impessoal, bom, aí você já começa a caminhar na segunda direção, que aí é o que o doutor Sepúlveda falou sobre a cumplicidade. Nós temos uma legislação que é coercitiva, e quando eu digo legislação, são aquelas regras e normas que são impostas a nós, não necessariamente pelo legislativo, que é o caso da nossa Suprema Corte. Quando ela é coercitiva, e não é coercitiva contra o crime, como a gente bem viu lá no 28 de outubro, no caso do Rio de Janeiro, ela é coercitiva contra as pessoas que pensam diferente de. Então, a gente dá o segundo passo em direção a essa anomia clara. E aí você vê, o doutor Sepúlveda também mencionou, a cumplicidade, o conluio das instituições, dos demais ministros, que formando uma espécie de cartel dos poderes. Tudo é visto como moeda política, até mesmo anistia. A gente tem pessoas gravemente presas, quando eu digo gravemente presas, presas injustamente e passando por situações graves de saúde, inclusive, como o próprio presidente Bolsonaro. Mas nada disso importa para o psicopata, porque o psicopata não tem dores de consciência. O Otto von Bismarck já dizia, né, com leis ruins, mas bons juízes a gente consegue governar. Agora, com juízes muito ruins, nem mesmo as melhores leis conseguem fazer com que as coisas funcionem. Então, esse estado de anomia está instalado, é um estado de exceção e é absurdo imaginar que é preciso colocar no papel para que ele seja um estado de exceção. Então a gente não vai ter nenhuma ditadura no mundo, exceto, por exemplo, uma ou outra que formalizou, como o caso que o Caivano citou, do AI-5 e do AI-6 que viria no futuro. Não, isso não é prerrogativa para se tornar uma ditadura, por exemplo. Nós vivemos um estado de exceção. Eles só não dão um nome, só não chamam de exceção. Aliás, a extrema imprensa anda chamando, inclusive, né? Está na hora de voltar à normalidade. A diferença é que a nossa ditadura, ao contrário de muitas outras pelo mundo, ela não veio de um baque surdo, ela não caiu de uma vez sobre nós. Ela veio como se fosse soluçando aos poucos, né? Eu costumo fazer uma analogia um pouco vulgar, mas ela é bem criativa. Eu, como professor, tenho que ser criativo quando vou dar os meus exemplos. A ditadura é como se fosse uma senhora muito idosa, muito velha, muito feia, que resolveu fazer uma espécie de striptease. Ela vai tirando peças da nossa liberdade e vai se revelando. E a maior parte dos políticos, cúmplices dessa senhora, acharam que não havia nenhum problema, ela não terá coragem de ir tão longe e ficar completamente nua diante da gente. Pois é o ponto que a gente está agora. A gente vê uma senhora devassa chamada ditadura, achando que está revelando alguma coisa nova. A história já provou que esses estados de excepcionalidade são ditaduras. É só uma questão de a gente elevar um pouquinho mais. Bom, então vamos começar, de fato, a assassinar pessoas? Vamos esquecer do Clesão? O Clesão é uma vítima desses regimes de exceção. Quando a própria extrema imprensa já começa a falar em voltar à normalidade, agora que o risco do golpismo terminou, eles estão admitindo que havia uma tirania, só que era a tirania do bem. Isso, André, para encerrar, responde a minha pergunta que eu faço há muito tempo, né? Será que é possível a canalice e a imbecilidade habitar o corpo de uma mesma pessoa simultaneamente? Eu acho que sim, porque a gente está vendo essa imprensa agora assumindo que há um regime de exceção, mas que foi para o bem, que era só para afastar as pessoas golpistas. Mas tudo bem, é exceção, excepcionalidade. Nós vivemos um estado de anomia e nós não retornaremos a um estado
normal, dentro das 4 linhas, para usar a expressão do presidente Bolsonaro, a menos que a gente tenha ajuda externa. Nós não temos mais força. Estava olhando agora o comentário de alguém da nossa audiência falando sobre o brasileiro não faz nada. Não, muitos de nós estamos fazendo, nós estamos aqui, o Caivan, o doutor Sepúlveda, está todo mundo aqui tentando fazer alguma coisa, cada um lutando no seu campo cultural, que é o nosso campo cultural. Infelizmente, como eu disse essa semana, inclusive numa rede social, a gente não consegue imaginar o golpe do 8 de janeiro sem presença de tropas. É isso que configura aquilo como golpe? Pessoas com batom, com algum doce, vendendo garrafa d'água? Jamais, nenhum livro de história vai trazer que um golpe ocorreu sem participação de tropas. No entanto, para uma ditadura se manter como essa nossa, que veio aos soluços, que veio tirando peças da nossa liberdade até se revelar completamente nua e horrenda, essa só se mantém com a participação dos militares. Obrigada, professor. Mário Robert. Estava mudo aqui, desculpa. Todos os meus amigos, todos os meus colegas aí de bancada disseram tudo maravilhosamente bem, trouxeram pontos aí realmente expressivos do que a gente está vivendo neste momento no nosso país, né? Não há mais liberdade, não há mais garantias, né, de lei, não há mais ordem e nem progresso, por enquanto, né? E eu gostei muito de uma expressão que o senhor Sepúlveda trouxe aqui, um simulacro de julgamento. Simulacro é uma réplica, né, uma imitação de algo, e isso aqui coube muito bem, essa expressão coube muito bem. Eu vou levar isso aqui para a minha vida, em todas as minhas lives, meus vídeos daqui para frente. Obrigado, senhor Sepúlveda. Mas outra questão que eu trouxe aqui foi que hoje a gente vive num país onde tudo está invertido. Todos os valores, podemos chamar de valores, será que existe valor ainda no Brasil? Será que não estamos somente invertidos e os valores já foram extintos aqui do país? Né? Outro ponto que eu trago aqui é os anistiados de antes estão se vingando dos militares. Isso eu consigo ver com esse tipo de julgamento, esse simulacro de julgamento, onde colocam militares atrás das grades, policiais que estavam ali a serviço, colocando seu peito à frente, policiais que muitas das vezes a omissão talvez foi não usar armas letais contra o cidadão de bem. Talvez esse foi o maior crime dele na visão do faraó do Brasil, né? Outro ponto que eu trago é bandidos, eles não estão sendo mais condenados no nosso país. Os bandidos estão sendo condecorados. Os bandidos estão ganhando cargos públicos. Você vê o tal do Oruan está vindo como pré-candidato a um cargo político, a um cargo público, onde a Andréia, onde todos da bancada e vocês que estão em casa vão pagar o salário deste rapaz, deste bandido, filho de bandido. E eles estão sendo condecorados porque o próprio Luiz Inácio Lula da Silva agora ele é doutor honoris causa. Ele recebeu um selo de doutor. E eu costumo brincar que ele é doutor de alambiques e destilados, né? Acho que é algo que ele consegue muito bem. Ele é pós-graduado, pós-doutorado, né? Nisso aí. Agora, vem cá, onde estão as câmeras? Onde Flávio Dino... Não sei o que ele fez, se ele engoliu, se essas câmeras sumiram, foram queimadas, ou se realmente sumiu dos HDs, como ele atesta. Onde estão essas câmeras? Ou seja, Flávio Dino vai ser colocado também nesse simulacro de investigação e de julgamento? Não, né? Quem foi que realmente aplicou o golpe no Brasil, hein, pessoal? Andréia.